Em continuidade à série 40 anos de Um Mês da Gripe, Outros Contatos, que é uma homenagem ao escritor e artista Valêncio Xavier, hoje eu recebo Marília Kubota, que é poeta e mestre em estudos literários, e suas pesquisas são em torno dos seguintes temas: estudos japoneses, imagem, Valêncio Xavier e poesia. Marília, eu fico muito agradecida por você ter aceitado o convite. É muito bom, depois de 10 anos, né, recebê-la e poder falar sobre Valêncio Xavier. Eu digo 10 anos porque a gente se conheceu no evento em homenagem aos 30 anos do Mês da Gripe em Florianópolis, né, um encontro que reuniu pesquisadores na Fundação Badesc, que foi muito interessante. E eu tive a oportunidade de conhecer a Marília. Antes de passar a palavra a você, eu gostaria de lembrar as pessoas que estão nos assistindo que esta série é guiada pela pergunta: como ler o mês da gripe hoje, imersos na catástrofe? Marília, agradeço novamente e te passo a palavra. Obrigada, Nena. Então, é um prazer estar aqui conversando com você, especialmente, né, sobre esse livro do Valêncio Xavier, O Mês da Gripe, que mesmo antes, né, da pandemia já era um livro antológico, né, tanto que a gente fez a comemoração dos 30 anos, né, já era um livro mágico, né, e agora muito mais, né, muito mais. E a figura, e lembrar a própria figura do Valêncio, que era um grande artista, né, que era uma pessoa extraordinária, uma personalidade extraordinária. Ele era conhecido como o Minotauro, né? Tem um título do livro dele que é O Minotauro, e era chamado de O Minotauro de Curitiba, né? Então é uma figura extraordinária. Marília, eu lembro que você comentou que você era amiga do Valêncio Xavier. Você tem alguma passagem que ele comentou, que ele mencionou, alguma história sobre o mês da gripe? Sim. Na verdade, é assim, eu conheci o Valêncio quando ele era diretor do Museu da Imagem e do Som em Curitiba. É assim, eu não lembro, acho que nos anos 90, né? Fui fazer uma entrevista, eu era jornalista, e fui fazer uma entrevista com ele. Daí fiquei conhecendo, e como em Curitiba, né, naquela época, todo mundo se encontrava na Rua 15, que é o calçadão da Rua das Flores. Então a gente ia lá, ia no cinema ou ia em outros lugares. Daí a gente se encontrava, se encontrou algumas vezes, daí ficamos amigos, né? Como ele gostava muito de cinema, então a gente ia alguns filmes e tal. E então, nessa época eu lembro que ele ainda não tinha publicado pela Companhia das Letras, né? Essa edição de 1998. E tinha ainda os livros dele, que eram em edições artesanais. E ele me dava, ele me deu, eu lembro que ele me dado os livros, agora eu não tenho aqui, né? Livros de presente, que é o Minotauro, o Mês da Gripe, não, ele não me deu esse livro, mas o Minashi Oishi, o Mistério da Prostituta Japonesa, e mais um livro aqui, eu não lembro, que está aqui, foi reunido, né? Todos esses livros dele foram reunidos nessa edição aqui da Companhia das Letras. E é o Assiste no Inferno, também tinha essa edição. Então, esses 3 livros, em edição artesanal, ele me deu. Aí me lembro, nossa, como ele ficou feliz. Assim, daí, claro, a gente foi amigo por muitos anos. E depois, quando saiu a edição da Companhia das Letras, ele ficou muito contente, assim, muito feliz mesmo, né? Porque então ele ia ser publicado por uma grande editora com distribuição nacional, né? Nossa, ele ficou muito, muito contente. E eu lembro assim as primeiras vezes assim da divulgação do livro, daí ele ia dar entrevista para a Folha, daí ele mandava aquelas entrevistas, né? Teve uma entrevista que ele estava com o cachorro dele, apareceu uma foto dele com o cachorro na Folha de São Paulo, e ele mandou todo contente, e mandava a divulgação do livro. Ficou bastante feliz, né? Que era um reconhecimento, na verdade, de um trabalho que ele vinha fazendo há muito tempo, né? Como escritor, né? Então ele falava sempre, contava, né?
e contava toda a repercussão, né. E o livro também depois ele ganhou um prêmio Jabuti, né, de projeto gráfico. E ele também ficou bastante contente, né, com esse prêmio, né, pelo projeto gráfico. Mas tudo ele contava, assim, ele compartilhava as alegrias, né, com o livro, não só com esse livro, mas também com a criação, né, em outros livros, e ele estava sempre escrevendo, né, estava sempre criando alguma coisa nova, daí ele falava, assim, contava uma ideia que ele tinha e ele compartilhava. Eu era bem jovem, gostava de literatura, mas não, eu ainda estava atuando como jornalista ainda. Não, gostava de literatura, mas não pensava em atuar como escritora, né? Só via, tinha ele como amigo, ele era um dos meus amigos mais admiráveis, né? Mas e daí ficava assim impressionada, admirada com a produção dele, né? Quanto ele era criativo, né? E mesmo a simplicidade, porque ao mesmo tempo que ele está se tornando uma pessoa assim bastante conhecida, famosa, publicado por uma grande editora, ao mesmo tempo ele tinha uma personalidade, ele era de muita simplicidade, né? Então, por exemplo, ele podia ligar de manhã para mim e aí comentava alguma coisa. Depois ele ia lá ser entrevistado na TV e ele falava a mesma coisa que tinha comentado comigo, né? Quer dizer, ele não tinha pose, assim, ele não se preparava. Podia ser um assunto do dia a dia, do cotidiano, mas ele falava a mesma coisa, assim. Então ele era bem espontâneo e acho que essa característica, essa qualidade dele fazia com que as pessoas se aproximassem bastante. Em Curitiba, ele tinha muitas amizades, porque não só do artista e do trabalho dele, mas porque ele ajudava muitas pessoas, né? Porque ele sempre, né, tinha essa disposição para ajudar todo mundo que pedia alguma coisa para ele, para escrever uma apresentação do livro, ele escrevia, ele era sempre solícito, né? Você lembra mais ou menos o ano que você conheceu o Valêncio? Pois é, foi nessa época, nos anos 90, né? Agora eu não lembro quando é que ele foi diretor do Museu da Imagem e do Som, mas deve ser assim, eu lembro que eu era bem jovenzinha, tinha uns 25 anos, mais ou menos, então devia ser nos anos 90. E essa edição do mês da gripe da Companhia das Letras de 1998, acho que foi um pouquinho antes, né? Um pouco antes. E o que levou você a escrever o seu mestrado sobre o Valêncio? Então, minha dissertação de mestrado é sobre um livro do Valêncio, que é o Menina Shioichi e o Mistério da Prostituta Japonesa. O meu mestrado eu comecei em 2010 e terminei em 2012. Então, o Valêncio já tinha morrido. No início, eu pensei como se fosse uma homenagem mesmo, pelos tantos anos de amizade. Mas é que, na verdade, assim, aconteceu uma coisa curiosa. Quando nós éramos amigos, ele dava os livros dele e tal. Aí eu achava bonito os livros, sempre eram edições artesanais, bem cuidadas, né? Só que eu não entendia muito que a linguagem dele, eu achava que era um pouco estranha, não entendia. Depois, com o tempo, lendo, e também lendo outras, né, resenhas, leituras e outros trabalhos de pesquisa, fui começar a entender melhor. E esse trabalho que ele tinha também com a imagem, né? Com a imagem. Ele gostava muito de gravura japonesa, né? O kioi. E ele sempre comentava comigo. Só que naquela época, ele falava tudo, né? Que ele gostava de cinema, as opiniões dele. Só que, como eu era muito jovem, eu não entendia muito, não tinha muito conhecimento, né? Eu lembro de tudo que ele falava. Só que muito tempo depois, isso repercutiu, né, em tudo que as nossas conversas, né, interesse que ele tinha pela arte japonesa, pelo cinema, pela literatura.
Então, e mais tarde também que daí eu fui ler e com mais profundidade os livros dele, né. Daí eu entendi, né, todo um universo, né, que 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 existe dentro da literatura do Valente Xavier, né, que realmente continua sendo, passados 40 anos, continua sendo uma literatura de vanguarda, né, que ainda, né, mesmo com essa história de livro de imagens, né, livro de narrativas de imagem, ele continua sendo. Eu acho que algumas pessoas até tentam imitar o Valente e não conseguem, né, porque ele tinha uma experiência muito grande como roteirista de cinema, né, ele teve, e como produtor de TV. Então ele tinha conhecimento de uma linguagem sobre a imagem, sobre a narrativa em imagens, que muitos escritores não têm, né. Uhum. Então, e tem toda essa, e se a gente for ver nos livros dele também, as imagens são muito importantes, né, elas realmente, elas, são uma parte da composição, narram, né, uma parte da história. Sim. E você escreveu, né, sobre esses livros que menciona a cultura japonesa, já nos títulos, né? Como que o Valêncio lidava com a literatura japonesa? O que ele lia? Sim, ele lia bastante os clássicos, né, o Akimari Ueda, que é um clássico do século XVII, que inspirou um dos cineastas que ele gostava bastante, que era Mizoguchi, né, um dos 3 grandes cineastas japoneses. Ele fez aquele Contos da Chuva e da Lua, né, também é um filme clássico. Então ele citava bastante esse 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 autor, escritor japonês, e também o Rashomon, que é aquele, tem um filme do Kurosawa, né, que é famoso, e também é um clássico da literatura japonesa. E ele também citava bastante esse livro. Mas ele lia bastante, eh, Kawabata, então ele lia, mas ele gostava mais, ele falava mais sobre arte, né, sobre a gravura japonesa. E o cinema, né, ele falava, ah, gostava bastante de cinema e o cinema japonês, né. Bom, acho que acabei não falando da minha dissertação, né. Você perguntou e eu, Não, mas você pode retomar, estamos conversando, não tem problema, retoma ao mesmo assunto. eu falei que foi uma homenagem, né, Uhum. uma homenagem, mas depois eu descobri não, como não só como homenagem, como, que ele era um tema interessante de estudo. Exatamente, o Meninashi Oichi também está publicado no mês da gripe, né, é um dos Uhum. livros aqui, né. E se você for ver também a questão da imagem aqui, né, ele tem várias ilustrações, e uma das ilustrações no conto que ele criou, O Mistério da Prostituta Japonesa, é um conto dele, né. O Minashi Oishi é uma tradução, né, transcriação. Então, no conto dele, não sei se vai dar para ver, mas tem essa, logo aparece na primeira página, né, essa figura de um quartinho. Nossa, aqui é bem Eu acho que interessante, né. dá para subir um pouquinho. Isso. É. E depois que eu descobri que o modo como é que ele colocou essa figura desse quartinho é exatamente que é a perspectiva das gravuras japonesas, né. É o ponto de vista dos gravuristas japoneses. Então, como eles viam também e tiravam o telhado das casas para ver, que eles não tinham essa noção da perspectiva ocidental. Então, eles criaram esse tipo de perspectiva, né, de retirar o telhado para poder ver, retratar o que estava lá no interior das casas. Então, é um tipo de perspectiva diferente que existe no Japão, que não é da profundidade, né? Não é da profundidade. Então, para ter a profundidade, ele retirava. E nesse conto, ele faz esse link, essa relação, né? Eu fui descobrir depois, né? E foi interessante, porque eu lembrei das conversas, né? As associações, que ele fala sobre a gravura japonesa, e depois, e depois
foi aí que eu, né, fiz todas essas relações no livro dele, né, que acho que é um pequeno, grande livro, né, então, e o Miminashi Oishi também, que é um conto clássico, né, tem várias versões no Japão, né, é um conto, na verdade, de tradição oral, mas ele tem uma linguagem muito poética, né, ele faz um tratamento, ele dá um tratamento para esse conto que é muito poético. Eu acho que é uma recriação. Agora pensando um pouquinho o mês da gripe, né? E essa pergunta que eu venho fazendo, você gostaria de comentar um pouquinho? Eu acho que o mês da gripe é um livro essencial. Agora que a gente está vivendo essa pandemia, né? Então, é um livro que ele é muito atual, né? Parece que a gente lê o livro, parece que está falando sobre o que a gente está vivendo mesmo, né? Mesmo que ele tenha fale ali sobre né, a Primeira Guerra e tal, mas o que ele retrata é a mesma coisa. Eu destaco, eu acho que o maior destaque do livro dele é sobre essa questão da manipulação, né, da mídia, dessa questão da informação. Nem tanto assim da questão claro que é grave, né, das mortes e do descaso, né, do governo, mas a questão da manipulação da mídia que é muito evidente assim, no livro dele. Então ele faz todo, né? Tem toda uma história, né? Aliás, não uma história, são várias histórias dentro do mês da gripe, né? A própria história da epidemia, né? Da gripe espanhola, depois como ela é contada nos jornais e a história lá de um sujeito que se aproveita da situação lá para tirar vantagem, né? Vantagens sexuais lá, né? As pessoas que estão não estão meio perdidas, né, com a situação. Não sei se você conhece a nova edição que foi lançada pela Arte Letra do mês da gripe. Eu ouvi falar dessa edição, mas não cheguei a ter em mãos, não. Eu só tenho essa edição da Companhia das Letras. Uhum. De 98. No ano passado foi lançado, coincidentemente, porque você sabe como que é um processo de edição de um livro, né? Demora um tempão, né? E aconteceu que foi lançado no meio da pandemia, né? Ficou pronto. E eu conversei outro dia com o Tiago Tissot, que é um dos responsáveis, e ele comentou que está já na segunda reimpressão. É uma surpresa, né? A gente está lendo pela segunda, terceira vez, né? Em momentos diferentes, mas assim, agora é muito interessante pensar também quem está lendo pela primeira vez, né? Quem está descobrindo essa literatura nesse momento tão distinto. Né? Ainda não conversei com uma pessoa que tivesse lido agora, né? Mas eu fico curiosa. Pois é. Mas eu acho que o Valência é mesmo um autor clássico, né? Então, ou que pode Sim, vir a ser um clássico. na academia, né? Vamos dizer. Eu acho que ainda muita gente não conhece. Não conhece o trabalho dele, né? Passado 40 anos, ainda não conhece mesmo. Mas ele é um autor ainda que, né, ainda precisa ser muito estudado, mais conhecido no trabalho dele, né? Então, eu acho que esse livro é muito importante. Acho que merece ainda mais outros, né? Outras edições maiores e mais estudos, né? Quando Eu acho você releu agora, tem essa questão da manipulação da mídia que chama atenção, né? E o que mais que
que mais te toca? Porque você é poeta, né? Sim. E, e o Eu Valêncio acho que também. tem a questão desse personagem, né, que percorre toda a história, que é Hum. uma coisa meio sombria, né? E o Valêncio tem esses personagens, né? Que são, assim, às vezes, sombrios, que estão escondidos, que fazem. E parece que eles é que encarnam o mal, né? Mas eles Uhum. são os indivíduos. Na verdade, o mal está todo disseminado, né? Já é aquela coisa da epidemia, já é a mídia não, que na verdade causa um mal muito maior. Mas parece que aquele sujeito, sabe, aquele indivíduo que ele está lá, sei lá. Então ele é o perverso, né? Sempre um indivíduo que é o perverso. E o Valêncio tem isso na obra dele. Ele tem aquele indivíduo que é o perverso. E parece que ele que encarna o mal. Mas não é assim. Se você for ler, né, as histórias, não, porque o mal é todo aquele contexto histórico, todas as pessoas, né? Que na verdade não aparece, mas aquele indivíduo lá que parece que é o. Mas eu acho que o Valêncio, ele tem esse olhar, né, que ele guia, né? Então ele joga, a gente vai encontrando um caminho aqui, é um rizoma, né? Como diria o Deleuze e o Guattari, né? Você vai encontrando opções de leituras, né, a cada página. E esse poema, né, que você está citando, ele atravessa o livro, né? Então ele é meio que um guia, mas não impede você de ler página por página. Eu estava pensando mesmo, né, nessa questão que é muito presente, né, da individualidade, né, meio de uma catástrofe, um sujeito, né, esse sujeito solitário está lá. É como uma expressão da individualidade mesmo, embora pareça ser ele o perverso, não, mas eu acho que é a própria maneira de expressar a individualidade. Você acha em todos os livros dele aparece um sujeito assim, que parece um pervertido, mas é a máquina que vai expressar a individualidade dele, né? Ah, e eu me lembrei dessa questão também, que o Valêncio tem muito essa. Que, na verdade, a linguagem do Valêncio é muito moderna, né? É muito moderna. Só que ele usa um artifício que é esse. Já aqui, né? Ele usava a história da gripe espanhola, os jornais da época, né? Então, ele usa os jornais da época, lá, essa linguagem, né? Arcaica, mas, ao mesmo tempo, ele tá construindo uma história assim. Quando eu era uma leitora mais jovem, eu não entendia todo esse jogo, né? E é um jogo mais complexo, né? De linguagem literária e artística, né? É uma montagem e tal. Mas um jogo não é linear, né? E, então, eu acho que é bem interessante como ele vai lidar com as várias, não só com a questão da imagem do texto, mas as várias linguagens também, o moderno e o arcaico, né? Então, ele vai misturando tudo, né? E vai tudo assim. Ele falava assim: ah, eu fiz uma salada. Que é para mim essa coisa toda, essa miscelânea, né? De misturar todo tipo de linguagem mesmo. Como ele tinha trabalhado com TV, né? Acho que ele, então, tinha isso, né? Eh, de manipular todas essas linguagens, né? De manusear dessa forma artística. Eu acho que isso é o mais interessante, como ele sabe fazer como ele faz isso tudo muito, muito bem, né, na dose, certo? De maneira equilibrada. Então, ele compõe mesmo uma história, né? Vai compondo essa história do mês da gripe. O mês da gripe, né? O título do mês da gripe, na grafia lá de 1990. Isso chama já atenção, né? E 100 anos, um fato de 100 anos atrás, a gente volta para 100 anos atrás e os fatos parece que continuam os mesmos, né? São bastante semelhantes e a gente não mudou mais muito, não evoluiu muito, né, como ser humano. Marília, tem algum livro que você leu porque o Valêncio indicou? Um livro, hum,
Um livro especificamente. Ou um filme, né? Algo que em Sim, alguma eu lembro que conversa ele ele estava mencionou e que você muito. foi buscar ou ele emprestou, porque ele também tinha isso, né, de dar, de xerocar e dar o material para as pessoas. Isso, ele era muito generoso. Então, ele falava bastante, gostava bastante dos filmes do Alan Resnais, né? O Hiroshima, Meu Amor. Ele citava bastante. E gostava bastante desse filme. E, e eu também, só depois eu vi, né, e algumas vezes, é, claro, um filme de conciliação, né, entre o Ocidente e o Oriente, depois de tudo que... depois de estudar também um pouco sobre a história do Japão, os fatos da Segunda Guerra, da bomba e tal. É bem interessante. Lourenço, as conversas que eu tive com ele ainda repercutem muito dentro de mim, assim, né? Porque ele foi uma pessoa, como eu era muito jovem, né? Conversas com ele eram muito importantes. Assim. E eu Por estava ele ter o lembrando, repertório que tinha, né? Por ele ter, assim, a vivência que ele teve. Ele morou um ano na França, né? Aí ele falava dessas histórias e tal. Conheceu a Marguerite Duras e falava, eu conheci, eu vi ela ficava montando os filmes dela, e ficava contando essas histórias. quem que ele conheceu, que ele falou para você? Marguerite Duras, Ah, olha. que E em ela, que lugar? Sempre colocava as personagens em algum lugar específico, né? Ele contou em que lugar ele conheceu? foi em Paris, né? Que ele morou um ano lá em Paris, é uma cidade perto. E, sim, depois ele foi morar em Paris. E aí ele disse que viu algumas vezes, né, que ela trabalhava como montadora, não sei, mas ele contou rapidamente isso. A visão que ele tinha das pessoas, né, que é uma visão bastante peculiar, que ele desmistificava, né, aquela coisa da Margarita grande escritora, não. Daí ele via como uma visão humanizada, né? Não, ela estava lá montando, ela toda empenhada. Não tinha, ele também não tinha, né? Não tinha essa coisa do glamour, então ele não via as pessoas dessa maneira. Apesar, sim, das coisas, o repertório que ele tinha, né, na informação e a vivência, mas ele, sei lá, eu sei que ele era muito amigo do Poti. O Poti é um pintor, né, aqui de Curitiba, gravurista. Aí tem várias histórias com o Poti, que o Poti também era como Valência, assim, o Poti é um artista, assim, mal-humorado. Poucas pessoas. Aliás, o Valêncio tinha isso, né? Que ele tinha o privilégio de conhecer, teve o privilégio de ser grande amigo do Poti, Lazarotto e do Dalton Trevisan. Então, ele frequentava, né, a casa dessas pessoas. Ele tinha livre acesso. Ele era grande amigo e até assim, dava carona para eles quando eles queriam, e um ligava para o outro e tal. E daí ele conta como é que é uma história do Poti, que tinha que... Eles tinham um Fusca, e tinha um Fusca que já era um bem antigo, e uma vez ele deu carona pro Boti, e o carro tava se arrebentando. Aí saiu a porta. É uma história muito louca, assim. Aí daí o Poti brigou com eles. Ai, meu Deus, você virou o carro, seu carro tá caindo aos pedaços. Ai, mas eles eram muito amigos. Eles, assim, brigavam e depois voltavam. Assim, acho que eles eram parecidos, assim, essa história mesmo de que, na verdade, eles não se ligavam muito na realidade prática, né? Eles estavam muito empenhados, o Poti muito empenhado na obra dele, né? Pintar, fazer gravuras, a escultura, e o Valêncio também, né? Então, era um relacionamento entre artistas. E o Dalton é a mesma coisa, né? Eles estão empenhados só em construir a obra deles. E o mundo prático, sei lá,
eles vão viajar e o carro está caindo aos pedaços, acontece. E o Dalton Trevisan, ele contou alguma história sobre os dois? Porque o Dalton tem todo esse mistério, né? Que ninguém entrevista, ninguém consegue acesso, né? Não, o Dalton, não, ele não contava, porque como ele era discreto, ele às vezes falava que ia lá conversar com o Dalton só, mas não contava muito não, das conversas, né? Ele era mais discreto. E me conta, né? Eu li no finalzinho da sua dissertação, você tem uma entrevista com Valêncio. Essa entrevista você fez na casa dele ou como que foi? Não foi na casa dele. Foi entrevista. Eu mandei essa entrevista por escrito, daí ele respondeu. Ah, certo. Não foi ao vivo, eu não gravei, não. Certo, eu fiquei curiosa, eu lembrei, né? Fiquei imaginando uma conversa entre vocês dois, que você comentou, né, dessas amizades famosas dele, né? Tinha mais alguém que você sabia que ele era amigo, que você conhecia ou que chegou a conhecer via Valêncio? Não, mas o Valência era amigo de todo mundo, né? Em Curitiba, depois em São Paulo. Ele era figurinha. Por exemplo, eu lembro bastante que ele é bastante amigo de um cineasta, o Fernando Severo, né? Curitiba. Qual o nome? Desculpa. Fernando Severo. É que, como ele gostava muito de cinema, ele influenciou muitos cineastas, né? Aqui em Curitiba. O Fernando era um grande amigo, né? Porque o Valência sempre ele era uma fonte, né? Uma fonte de pesquisas e sempre ajudava todas as pessoas. Então eu sei que, sei lá, todos os filmes aí de jovens cineastas daquela época tinha lá o nome do Valência, que ou ele ajudava em pesquisa ou em alguma coisa ele fazia no filme. Marília, eu não sei se você teria mais algum comentário para fazer, porque já estamos nos encaminhando para o finalzinho da conversa. Eu estou muito feliz com os seus comentários. Eu gostaria de agradecer a você, né, por essa conversa, por relembrar das memórias de uma pessoa assim tão querida, né, da minha vida, né, que na verdade foi parte da minha formação também, né, intelectual e afetiva. Então, eu agradeço muito a você, né, por ter participado. Espero que as pessoas leiam bastante ainda o Valêncio, não só o Mês da Gripe, como todos os outros livros dele, né, que são muito interessantes. E espero que você continue também com esse canal aí, que é bem bacana, né, as pessoas conhecerem. Muito obrigada, Marília. Um abraço e nos vemos em breve. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.